queridas, sejam todos muito bem-vindos. Nesse momento, eu vou pedir que todos colaborem desligando seus microfones, para que não haja eh, interferência do nosso ambiente doméstico. E nós vamos iniciando, sejam todos muito bem-vindos, quem está chegando. Nós vamos começando o nosso encontro de hoje, da nossa sessão virtual de quarta-feira. Vai ser a nossa última sessão virtual de quarta-feira, porque a partir de semana que vem, dia 5 de outubro, estaremos presencialmente na nossa querida Congregação Espírita Francisco de Paulo. Aqueles que não puderem, ou em algum momento, ou todas as vezes não puderem disponibilizar esse acesso até a casa, tendo voluntários, como eu estava falando para quem chegou mais cedo, tendo voluntários, se Deus quiser, há de ter, nós vamos fazer a transmissão, vai ser diretamente pelo YouTube, basta entrar no YouTube da congregação, que entra direto, né? A gente não responde ao chat lá, ao vivo, né? Porque não temos como fazer isso, mas com todo carinho, com todo amor, nós vamos estar lá presencialmente na nossa casa, se Deus quiser. Para preparar o nosso encontro de hoje, a nossa sessão, a nossa reunião pública, de quarta-feira à noite, eu escolhi hoje uma página do livro Agenda Cristã. Essa é a minha edição do André Luiz, né? Muito antigo o livro. É uma edição de bolso, olha, bem pequenininha, de bolso ou para nós mulheres de bolsa. É o capítulo de número 17, que diz assim: Em verdade. O santo não condena o pecador, ampara-o sem presunção. O sábio não satiriza o ignorante, esclarece-o fraternalmente. O iluminado não insulta o que anda em trevas, aclara-lhe a senda. O orientador não acusa o aprendiz tateante. A ovelha insegura é a que mais reclama o pastor. O bom não persegue o mal, ajuda-o a melhorar-se. O forte não malsina o fraco, auxilia-o a erguer-se. O humilde não foge ao orgulhoso, coopera silenciosamente em favor dele. O sincero a ninguém perturba, harmoniza a todos. O simples não critica o vaidoso, socorre-o sem alarde, sempre e se necessário. O cristão não odeia nem fere, segue ao Cristo, servindo ao mundo. De outro modo, os títulos de virtudes são meras capas exteriores que o tempo desfaz. Então, ficamos aqui com as reflexões, essas frases simples e profundas de André Luiz, que fala de virtudes, né? Em verdade, ele diz, as virtudes, esse é o nosso exercício, né? De todos os dias, de desenvolver as nossas virtudes. E as virtudes, geralmente, nós nem sabemos que temos. Elas são identificadas ligeiramente pelo outro. O nosso é o esforço de desenvolvê-las todas, né? Continuamente, diuturnamente, reiteradamente. Esse é o nosso propósito de sairmos, né, dessa encarnação melhores do que quando aqui chegamos. Se tivermos feito um pouquinho que seja, um passinho que seja, conseguimos muito. E que assim seja. Então, queridos irmãos e queridas irmãs, convido a todos a fechar os olhos, respirar calma e profundamente, desconectando das atividades que fizemos até aqui. Alguns chegaram do trabalho, da rua, outros em casa mesmo, pararam as atividades que estavam fazendo para estar aqui, de corpo e alma, coração e mente presentes. Então vamos elevar o nosso pensamento a Deus e vamos orar. Senhor Deus, Pai de infinito amor e misericórdia, justiça e bondade absolutas. Aqui estamos, Senhor,
reunidos todos em seu nome para mais uma reunião da quarta-feira à noite da Congregação Espírita Francisco de Paula. Esse é o momento da reunião pública, momento de reflexão, de estudo, de oração. Enfim, Senhor, o nosso momento em que as outras coisas não importam agora. Esse é o nosso momento, e quanto mais aqui presente estivermos, mais nós aproveitaremos com profundidade esses 60 minutos, envoltos nas vibrações amorosas dos trabalhadores espirituais da Casa de Francisco, que aqui estão, nos sustentando, nos amparando e nos inspirando ao bem. Abençoa, Senhor, todos nós que aqui estamos, ampara e envolve aqueles que ainda vão estar conosco daqui a pouco. Enfim, Senhor, que seja um momento feliz de harmonia e paz para todos e para cada um de nós. Graças a Deus, graças a Jesus e graças a Francisco de Paula, que possamos dar como iniciada a reunião da noite de hoje. E agora, meus irmãos e minhas irmãs, vamos pedir a Beatriz que ligue seu microfone e que faça a leitura de trecho do Evangelho selecionado, dizendo o capítulo, Beatriz, e o item, para que quem quiser acompanhar possa fazê-lo. Graças a Deus, a Jesus e a Francisco de Paula. Capítulo 6, itens 1 e 2. O Cristo Consolador. O jugo leve. Vinde a mim, todos vós que estáis aflitos e sobrecarregados, que eu vos aliviarei. Tomai sobre vós o meu jugo e aprendei comigo, que sou brando e humilde de coração, e achareis repouso para as vossas almas. Pois é suave o meu jugo e leve o meu fardo. Mateus, capítulo 11, versículo 28 a 30. Item 2. Todos os sofrimentos, misérias, decepções, dores físicas, perda de seres amados, encontro consolação em a fé no futuro, em a confiança na justiça de Deus, que o Cristo veio ensinar aos homens. Sobre aquele que, ao contrário, nada espera após esta vida, ou que simplesmente duvida, as aflições caem com todo o seu peso e nenhuma esperança lhe mitiga o amargor. Foi isso que levou Jesus a dizer: vinde a mim todos vós que estáis fatigados, que eu vos aliviarei. Entretanto, faz depender de uma condição a sua assistência e a felicidade que promete aos aflitos. Essa condição está na lei por ele ensinada. Seu jugo é a observância dessa lei, mas esse jugo é leve e a lei é suave, pois que apenas impõe como dever o amor e a caridade. Graças a Deus, a Jesus e a Francisco de Paula. Obrigada, Beatriz. As ordens. Nesse momento, então, vou passar a palavra para a Priscila, que hoje vai fazer o estudo do livro dos Espíritos. Vou deixar... Desculpa. Não é isso não, gente. Não é nada disso. Eu estou fazendo um estudo para amanhã e estou com o livro dos Espíritos na cabeça. Não é isso, não. Vou voltar. Vou passar a palavra para a Priscila, que vai fazer um estudo com tema livre. Com tema livre, né? E é isso, então. Priscila, seja bem-vinda. É bom estudo para você, filha. Obrigada. Não, eu só queria saber se tinha que mudar meu estudo assim em 5 segundos. Estava tudo certo. Gente, boa noite a todos. Agradeço a oportunidade de estar aqui, da gente estar conversando hoje um pouquinho.
O objetivo era tema livre, né? Então, acho que eu tentei pensar um pouco na época que a gente está vivendo, né? Acho que essa proximidade com as eleições e acho que todo esse ambiente um pouco sobrecarregado que a gente está passando nesse momento. E aí eu decidi, né, falar sobre a importância da postura mental. Então, eu vou compartilhar aqui a tela, vou passar uma apresentaçãozinha com vocês. O que eu tenho que fazer primeiro? Compartilhar a tela, peraí. Só um minutinho, gente, alguns ajustes tecnológicos aqui em 5 segundos. Tudo certo? Alguém? Mãe, dá um joinha aí. Tudo certo? Certo. Perfeito. Bom, grande parte do estudo eu baseei no capítulo 24 do livro Luz das Trevas, na Joana de Ângeles, mas eu peguei algumas outras referências para a gente refletir sobre o tema também. E aí, para a gente falar sobre postura mental, acho que a primeira coisa que a gente tem que falar é sobre o pensamento, não é mesmo? Porque eu acho que o que a gente está querendo trazer aqui é uma reflexão sobre como andam os meus pensamentos, né? A postura mental, ela significa exatamente como eu estou me posicionando diante dos pensamentos que têm aparecido, né? Porque acho que é importante pontuar que às vezes a gente passa um pensamento pela nossa cabeça e a gente fala assim, meu Deus, que ser não evoluído que eu sou, eu não acredito que eu pensei isso, né? Naquele momento, né? Daquela pessoa, daquela situação. Mas os pensamentos, eles são neutros, eles passam. E aí a gente que vai decidir se a gente vai compactuar com aquele pensamento ou não. Se a gente vai dar vazão a tudo aquilo que está associado àquele pensamento ou não. Então, acho que esse é um pouco da reflexão que eu queria trazer, né? Porque a gente pode observar com um pouco mais de consciência os nossos pensamentos, entender de onde eles estão vindo e tentar se posicionar diante deles da seguinte forma: eu quero compactuar com esse pensamento? Eu acredito nisso que está passando pela minha cabeça nesse momento? Vai fazer bem para mim ou para aqueles que estão ao meu redor? Se eu compactuar com isso, se eu me sintonizar com este pensamento neste momento? Então, acho que é um pouco dessas reflexões que eu queria trazer para a noite de hoje. Vamos começar com alguns conceitos. Primeira coisa muito importante, né? Eu vou até abrir um parêntese mais importante aqui. De acordo, né, com a nossa base aqui doutrinária, com o Livro dos Espíritos, nós somos feitos, né, compostos por 3 elementos, né? É importante a gente ressaltar: corpo, perispírito e espírito, né? Uma vez que estamos encarnados, temos o corpo. Uma vez que desencarnados, seguimos com o nosso espírito associado ainda ao nosso perispírito, o invólucro semimaterial, né, que faz a ponte de comunicação entre o corpo e o espírito. Então, sem entrar em mais muitos detalhes sobre isso, é preciso entender que o pensamento, ele não procede do cérebro, ou seja, ele não é uma característica física, apenas física do corpo, né? O cérebro, ele tem a função orgânica de registrar esse pensamento e vesti-lo de palavras, externá-lo, né? Torná-lo exteriorizado, vamos dizer assim, né? Dar ação a esse pensamento. E aí, né, Joana, muito poética, como por intermédio da arte nas suas contáveis apresentações. Então, nós temos várias formas de nos expressarmos e de expressarmos os nossos pensamentos. Lembrar que muitas das vezes os pensamentos, eles não vêm agregados só de pensamentos, mas de sentimentos também. E, opa, botou. Então, o pensamento é a exteriorização da mente, que independe da matéria e, por sua vez, é originada no espírito. Então, muito importante, né, a gente ter essa visão, porque muitas das vezes a gente acha que o pensamento é uma reação corporal, apenas física, e isso não é verdade, né? E uma vez que a gente exterioriza
essa ação mental ou física, a gente tem ondas de energia carregadas de força que viajam no rumo que objetiva, né? O pensamento, geralmente ele vem com um objetivo, né? Ele tem uma intencionalidade por trás. E conforme a qualidade desse pensamento, seja positiva ou negativa, esse pensamento pode potencializar ou desconectar os núcleos do perispírito, resultando em capacidade de saúde ou receptividade de doenças. E o que a Joana está tentando trazer aqui para a gente é que, uma vez que cultivemos bons pensamentos, né, provavelmente vamos conseguir trabalhar para a manutenção da nossa saúde integral. Né? Não estou falando só da saúde física neste momento. Nossa saúde mental. E quando ela fala que se os pensamentos eles têm uma qualidade ruim, nós geramos um fluxo energético dentro de nós que pode nos tornar receptivos à doença. Não quer dizer que toda vez que eu pensar uma coisa ruim, né, que eu necessariamente vou ficar doente. Não é isso. E também não quer dizer que eu tenho que pensar positivo o tempo inteiro. Até porque nós estamos num mundo de provas e expiações. Então, nós já sabemos que, naturalmente, a psicosfera do nosso planeta ele já é uma psicosfera um pouco mais pesada, um pouco mais carregada. Então, muitas das vezes, só de passar em algum lugar, em falar com uma pessoa, nós captamos pensamentos, nós captamos essa energia. Isso perpassa por nós. Acho que a reflexão que eu estou querendo trazer, quando a gente fala da importância da postura mental, mas eu quero me sintonizar neste momento com esse pensamento que passou por mim, porque se ele passou por mim, quer dizer que, mesmo se eu estou num ambiente, né, que não é muito favorável, e às vezes pode ser até um ambiente de trabalho, né, gente? A gente trabalha muitas vezes com pessoas que estão, né, passando por situações difíceis, enfim. Então, vamos dizer que eu preciso estar naquele momento, naquele lugar, e aquele lugar está com uma atmosfera pesada, e eu percebo. Mas eu percebo porque, de alguma forma, isso tem ressonância dentro de mim. Então, não vamos simplesmente colocar aqui a culpa no lugar onde a gente está, na pessoa que a gente está interagindo, porque se esse pensamento chega, se esse pensamento passa, se eu capto essa energia, é porque ele reverberou em mim de alguma forma. E está tudo bem. Agora, eu quero realmente continuar dando vazão a isso nesse momento? Porque eu acho que existe um pulo do gato que é o perceber. E eu percebi que me vem um pensamento não tão bom, ok. Mas eu estou me sentindo bem a ponto de eu não compactuar com isso. Nossa, mas está difícil. Ah, mas eu vou fazer uma prece. Mas eu vou pensar no centro. Mas eu vou cantar aqui mentalmente uma música espírita. Mas eu vou no banheiro respirar e me desconectar desse ambiente por um momento para que eu consiga fazer uma prece, para que eu consiga utilizar algum recurso que eu tenha disponível. Vou fazer uma meditação rápida. Eu vou fazer uma respiração mais prolongada para eu conseguir me conectar comigo de novo, né? E eu não mais estar conectando com esse ambiente ao meu redor que não está me nutrindo nesse momento. Então, são essas as reflexões que eu queria trazer. E, principalmente, pensar, né, que a gente não tenha esse olhar muito crítico, julgador, de que mas eu pensei em uma coisa ruim e eu tenho que pensar positivo, né? A importância da postura mental é que eu pense positivo o tempo todo. Não é, gente. Se a gente estiver bem o tempo inteiro, é doença, tá? Para nós, meros mortais, não estou falando das exceções aí, não. Mas para nós, meros mortais, encarnados no planeta Terra, gente, se a gente está bem o tempo todo, nós estamos na fuga de alguma coisa, escondendo alguma coisa, não é mesmo? A gente pode estar aparentando estar bem para todos, mas nós não estamos 100% bem o tempo inteiro. E também está tudo bem. Eu acho que a gente aceitar isso de uma forma amorosa. Quando a gente fala, né, do jugo leve, é isso, gente, a gente entender. Eu estou encarnado na escola da Terra, neste momento, com este objetivo. Eu sei que eu sou um espírito imperfeito. Eu sei que eu ainda tenho muito bem para cultivar dentro de mim. Então, é normal que o mal esteja presente. A questão é que eu quero cultivar esta outra parte de mim. Então, eu olho para essa parte que não está tão legal, aceito, falo,
poxa, você faz parte de mim também, mas eu sei que eu posso ser um pouco melhor do que isso. Então é só você não fazer essa sintonia, sabe? E expandir, porque tudo que a gente dá foco expande. Vocês já repararam isso? Não quero pensar sobre isso, não quero fazer isso, nossa. Aí a mente, ela automaticamente liga ali naquela situação e aquilo permeia. O próprio olhar busca aquilo que a gente evita. Então, por isso a importância, e isso está muito presente, né, assim, na fala da Joana, nos livros da Joana, essa importância da gente reconhecer quem somos é o primeiro passo para a nossa reflexão, para a nossa reforma moral, porque eu não posso mudar nada que eu não reconheço. Né? Se eu não reconheço quem eu sou e onde eu estou, eu não tenho um ponto de partida, né? Eu não tenho como estabelecer os meus próximos passos. Bom, trouxe aqui mais algumas coisas e queria voltar para a gente pensar sobre o quanto que os nossos pensamentos, não só o quanto os nossos pensamentos influenciam nas nossas vidas, que essa é uma pergunta super, super batida do Livro dos Espíritos, mas principalmente na questão de qual é o nosso papel perante o nosso pensamento. Então, tem uma pergunta no Livro dos Espíritos, que é 833, em que Kardec questiona se há no homem qualquer coisa que escape a todo o constrangimento e pela qual ele goze de uma liberdade absoluta. E os espíritos respondem que é pelo pensamento que o homem goza de uma liberdade sem limites, porque o pensamento não conhece entraves. Pode-se impedir a sua manifestação, mas não aniquilá-la. E é importante, pode-se impedir a sua manifestação. O que isso significa? Que eu não preciso compactuar com todos os pensamentos. Que eu posso escolher como que eu vou lidar com eles. Então, claro que eu acho que práticas de meditação ajudam muito a gente a ter esse momento que a meditação chama de headspace, né? Que é exatamente essa consciência da percepção de quando o pensamento vem e de como que eu vou interagir com ele, né? Como eu vou reagir, quais são os meus sentimentos em relação àquele pensamento. Ai, gente, está indo para cima e não para baixo. E aí ele pergunta, logo em seguida, se o homem é responsável pelo seu pensamento. Então, qual é o nosso papel perante o nosso pensamento e a nossa postura mental? E os espíritos dizem que o homem é responsável perante Deus. Só Deus, podendo conhecê-lo, condena-o ou absolve-o segundo a sua justiça. E o que a gente quer trazer aqui para as nossas reflexões é que somente o divino que há em nós, né? Porque Deus não condena nem julga, né? Deus não é aquela figura, né, que no dia do juízo final vai chegar para nós e dizer vá à direita, vá à esquerda, aqueles que foram escolhidos. Então, existe um divino que é dentro de nós e é esse divino que há em nós. As leis divinas que estão inscritas na nossa consciência que vão fazer esse julgamento no seguinte sentido, vão fazer essa seleção mas naquele momento, aquele pensamento, com aquele sentimento, qual a intencionalidade, o que aconteceu ali? Então, só nós, quando a gente pergunta quem é responsável, somos responsáveis pelos nossos pensamentos. Somos responsáveis pelas consequências dos nossos pensamentos. Porque... isso vai mais para frente. Vou seguir mais um pouquinho, peraí, para não adiantar assunto. Então, vou trazer aqui algumas outras referências para a gente pensar, que está no Livro dos Médiuns, que desde que o espírito é, de certo modo, atingido pelo pensamento, como nós somos pela voz, 20 pessoas unindo-se com a mesma intenção terão necessariamente mais força do que uma só. Então, ele está fazendo uma comparação aqui, né? Se 20 vozes falam ao mesmo tempo, assim como se 20 pessoas vibram numa mesma sintonia, com o mesmo pensamento, com a mesma intenção ao mesmo tempo, isso se amplia, isso se propaga. Mas a fim de que todos esses pensamentos concorram para o mesmo fim, preciso é que vibrem em uníssono,
num mesmo som, num mesmo tom, numa mesma vibração, que se confundam, por assim dizer, em um só, o que não pode se dar sem a concentração. Então, por isso, né, que no início das nossas reuniões, né, a nossa dirigente estava aqui pontuando, que possamos chegar aqui, nos concentrarmos, nos unimos nos nossos pensamentos, na nossa sintonia, para que possamos realmente estarmos aqui, aproveitarmos as reflexões da noite de hoje, para que possamos vibrar nessa mesma intenção. Então, esse é um exercício importante para a gente fazer. Quando a gente chega no centro espírita, chega numa palestra virtual, porque, né, nós trouxemos o centro espírita para as nossas casas. Graças a Deus, né? Esse sempre foi a intenção, esse sempre foi o nosso dever. Mas a gente realmente trouxe. Então, apesar de estarmos todos nas nossas casas, nesse momento, nós estamos tendo a oportunidade de vibrar como um só, em uníssono, né? Nas reflexões que a gente está se propondo a trazer, refletindo sobre a doutrina do Mestre Jesus, refletindo sobre a doutrina espírita e os ensinamentos de Kardec. Então, esse é o convite da noite de hoje. E aí, eu trouxe aqui uma reflexão que está no livro Nosso Lar, que também falando sobre o pensamento, né? Que o Elisias, é uma fala do Elisias, né? Um produtor espiritual que está trazendo vários ensinamentos naquele momento da Luísa, e ele fala que quando numerosas almas se congregam no círculo de tal ou qual atividade, seus pensamentos se entrelaçam, formando núcleos de força viva, através dos quais cada um recebe seu quinhão de alegria ou sofrimento da vibração geral. Isso significa que eu, como co-criador do universo, eu posso não só receber, mas trabalhar para proporcionar um quinhão de alegria ou de sofrimento, dependendo daquilo que eu conseguir me predispor a doar. Olha que importante isso, né? Nós somos responsáveis pelos nossos pensamentos, nós somos co-criadores do universo, nós movimentamos energia, os nossos pensamentos, eles movimentam a nossa vibração. Então, por isso a importância da gente tentar manter essa postura mental. E o que isso significa? Não é ficar nem conectado no positivo nem no negativo, é entender onde eu estou, sabe? É ter um pouco dessa percepção, dessa consciência. Que pensamentos que têm passado por mim, né? Que diálogos internos você tem tido? Isso é muito profundo. Você sabe quando você está lavando a louça? E você está assim, tipo, o que está vindo na sua cabeça? O que você está pensando? Que paisagens mentais estão sendo cultivadas? Nós somos responsáveis por isso, sabe? Eu acho que é esse o ponto. E aí, eu trouxe mais uma reflexão aqui da Joana, que fala, onde ela fala, né, que mediante uma autoanálise honesta, na qual se dispensem elogios, condenação e justificação, são todas fugas do ego, o indivíduo deve permitir-se a identificação do erro, do problema, e sem consciência de culpa, digerir o acontecimento, buscando meios para reparação e libertação do sofrimento perturbador. O que isso significa? Que quando eu estou neste momento lavando a louça e eu percebo que as minhas paisagens mentais não estão tão boas, eu olhar, entender de onde aquilo está vindo. Porque eu estou com raiva, porque eu estou me sentindo chateada, porque eu estou frustrada que isso aconteceu. E está tudo bem. É entender esse sentimento, entender esses pensamentos que estão vindo, identificar esse erro, né? Identificar como você poderia agir diferente, porque nós não podemos mudar nem os outros e nem as condições ao nosso redor. Muitas das vezes o que a gente pode modificar é a nossa postura em relação ao que acontece, né? Eu não posso modificar o outro. Graças a Deus, Deus não colocou isso. Lembra, o jugo é suave, a farda é leve, gente. Imagina,
Meu planejamento reencarnatório eu vim modificar eu, meu pai, minha mãe, meu irmão, a tia, vizinho, cachorro. Imagina se a gente fosse responsável por modificar, melhorar o outro, né? Nossa Senhora, gente, era muita responsabilidade. Não só muita responsabilidade, mas Deus não coloca nos nossos ombros um fardo mais pesado do que nós temos condições de carregar. Então, muito bondosamente, Ele coloca para nós somente a responsabilidade perante os nossos pensamentos, os nossos sentimentos. Então, está tudo dentro do meu raio de ação. Mas fulano falou isso, fulano falou aquilo, tananã, tananã, tananã. Não, tudo bem. Fulano pode falar o que ele quiser. Ele tem a liberdade de expressar o seu pensamento na forma de fala, exteriorizar esse pensamento. Mas como eu vou reagir? Tem vezes, gente, que a gente consegue ter uma calma e uma lucidez de não compactuar. E tem vezes que a gente compactua. E aí a gente vai respirar fundo, vai identificar esse erro e esse problema. Aqui, né? Putz, eu podia ter parado ali, né? Eu podia não ter falado nada naquele momento, porque não tinha nada que pudesse acrescentar àquela pessoa naquele momento. Então, assim, eu acho que a gente conseguir ter essa análise crítica dos acontecimentos das nossas vidas. E conseguir fazer isso com sinceridade, sabe? É uma conversa interna, é um diálogo interno entre eu e eu, entre eu e os meus pensamentos. E isso é muito importante. Que a gente faça com honestidade, com sinceridade. Por isso que os espíritos dizem que perante Deus a gente não consegue se esconder de nós mesmos, do divino que é em nós. Ele sabe o que é em nós. Né? Nós sabemos a real intenção das nossas atitudes e dos nossos pensamentos. A gente pode até dizer que é outra coisa, mas a gente não pode enganar nós mesmos. Quanto mais tempo a gente fica nesse fluxo aí, mas a gente se emaranha nesse sentimento perturbador, ao invés de deixar ele fluir e não compactuar com ele. Não é mesmo? E aí vamos lá. Qual é a sugestão da Joana, então? Procura enriquecer-se de pensamentos edificantes, variados, que te proporcionem beleza, bem-estar e disposição para uma existência feliz. Não é estar sempre pensando bem, se eu estou me sentindo mal, se eu estou me sentindo, né, nesse momento que poxa, não estou tão bem, estou sem energia, estou abatido, estou triste. Será que eu consigo me alimentar de alguma coisa nesse momento? Será que eu consigo olhar o céu? Será que eu consigo olhar para uma pintura que eu gosto? Será que eu consigo... Não sei, gente. Cada um tem os seus recursos. Será que recurso que eu tenho que eu posso, neste momento, me conectar? Se vai ser uma música, ela não precisa nem ser espírita, gente, mas ela pode ser algo que nutra a nossa alma. Né? A música, ela tem, então, falando aí um pouco, né, de vibrações, né? Ela tem uma capacidade de tocar o nosso coração de uma forma indescritível, né? Acho que só a gente sabe o quanto que a música é capaz de nos atingir. Então, a arte como um todo, ela nos possibilita essa conexão com o belo e com o bom. Né? Então, o que a gente pode eleger dentro das nossas possibilidades? E é bom, gente, assim, é bom a gente refletir, não na hora do sufoco. Pensa, tira um tempinho para pensar. Que música que me nutre, sempre que eu estou me sentindo mal, eu pego o Evangelho, eu pego a Agenda Cristã, eu pego algum livro de página que vai me ajudar a me conectar naquele momento. Não deixa para pensar isso na hora do sufoco, porque na hora do sufoco não dá para pensar muito. Então, deixa umas cartinhas na manga. Eu tenho essa música, eu tenho esse livro, eu tenho esse recurso. Não, eu vou sair lá embaixo, eu vou na floresta, sabe? Eu vou me conectar de alguma outra forma com a natureza. Então, eu vou cuidar das minhas plantinhas, sabe? Eu vou conversar com a minha florzinha. E é isso, né? Então, anotem aí, pensem aí, com sinceridade, quais recursos que eu tenho para quando eu precisar, eu conseguir fazer a conexão com esses pensamentos edificantes variados. Variados por quê? Porque não tem um caminho só. Né? A gente tem vários recursos e várias possibilidades. Explorem.
Pense, né? Materializem esse belo, esse bonito e esse bom, dentro do possível. E aí, quando está muito difícil da gente tirar de dentro, então a gente utiliza os recursos que estão ao nosso redor. A nossa plantinha, o céu, sabe? A natureza. Vamos lá, vamos seguir. Mas pensem sobre isso. E aí ela continua, né? Toma de alguma página edificante na literatura espírita e demora-te reflexionando no seu ensinamento, de forma que te penetre com os significados da evolução. E automaticamente viverá monólogos e diálogos mentais superiores, tomando os espaços que seriam preenchidos pelas viciações da comodidade e dos hábitos doentios e prejudiciais. Sabe que negócio que é? Casa vazia, oficina pro diabo, não tem negócio assim? Tem alguma fala assim, né? Algum ditado popular. O que a Joana está tentando trazer é que se nós conseguirmos preencher os nossos espaços mentais com aquilo que nos nutre, naturalmente, os nossos pensamentos eles vão girar em torno dessa vibração, dessa reflexão, disso que a gente está vivendo, disso que a gente está trazendo, disso que a gente está procurando se alimentar nesse momento. E aí, né, não é para ninguém se assustar, não, mas eu preciso contar uma coisa para vocês. Aonde se vai, leva-se o que se pensa. Eu vou contar uma coisa para vocês, Joana trouxe aqui. Ou seja, todo lugar que a gente vai, a gente leva o que a gente pensa. Mudando de lugar sem alterar o comportamento mental. O que isso quer dizer? Gente, não adianta mudar de casa, não adianta mudar de trabalho, não adianta mudar de estado, não adianta mudar de país, não adianta nem desencarnar. Nós vamos levar conosco aquilo que somos hoje. E nós carregamos conosco, aonde quer que nós vamos, a nossa sintonia, o nosso pensamento, a nossa energia, aquilo que a gente cultiva. O que significa que os nossos vícios, eles nos acompanham também. Eles acompanham os seus dependentes, ou seja, aqueles que se associam a eles no além-túmulo, atormentando-os sem cessar. Isso significa que, se nós somos responsáveis pela nossa postura mental, se nós somos responsáveis pelos nossos pensamentos, é muito importante que a gente identifique aqueles que nos nutrem e aqueles que não. Porque aqueles que vêm a encarnações e encarnações como padrões de pensamento que não nos fazem bem, eles vão continuar funcionando no nosso subconsciente até que a gente traga eles para a consciência e comece a olhar para eles. E isso não é dever de casa para desencarne. Não adianta a gente adiar esse processo. Esse é um dos nossos objetivos reencarnatórios. É olhar para isso, é prestar atenção para isso também. E aí, Joana traz o consolo de que, nesse sentido, o Evangelho de Jesus é riquíssimo de paisagens, imagens e narrativas que dão sentido e significado à existência humana. Sabe aquele momento de, meu Deus, está muito pesado e a gente consegue de alguma forma se conectar com o abraço de Jesus naquele momento? A gente consegue imaginar aquela porta que só tem a maçaneta de dentro e a gente deixa Jesus entrar no nosso lar, no nosso coração e aquilo de alguma forma muda tudo que está acontecendo ao nosso redor? Que a gente consegue se conectar com esse divino que é em nós, a gente consegue se conectar com a presença do Mestre e aquilo é suficiente para a gente, às vezes, dar conta de mais 5 minutos. Né? Não é mágica e tipo, eu estava me sentindo péssima, estalei os dedos e agora está tudo bem. Não, às vezes a gente precisa fazer esse reforço de 5 em 5, às vezes de hora em hora, sabe? É uma alimentação ali contínua, né? Com os exemplos de Jesus, com a presença de Jesus nas nossas vidas. E aí Joana continua, né? Que aí nesse momento ela fala de Jesus, né? Que a sua sensibilidade propôs o exame de um lírio no campo
na sua expressão mágica, assim como das aves dos céus que vivem sob a proteção de Deus. Examinou o grão de mostarda e deu-lhe significado profundo no que diz respeito à fé, a confiança que se deve ter em relação à vida espiritual e ao comportamento saudável na trajetória carnal. Então, quantos exemplos que nós temos do Evangelho de Jesus, né? Não só estes, mas tantos, tantos outros. E aí, só para a gente aprofundar mais um pouquinho, eu trouxe aqui a interpretação do Alídio Cerqueira sobre exatamente o grão de mostarda, né? Que foi o que ela mais citou aqui no final, para a gente pensar um pouquinho nas simbologias, né, da parábola. E aí, o Alírio ele traz a reflexão de que o grão de mostarda ele simboliza a consciência do ser espiritual, onde trazemos inscritas as leis de Deus. Inscritas. Meus 5 minutos? Priscila, 5 minutos. Tá bom. Tô quase lá. Tá tudo certo, gente. E nessa parábola, né, do grão de mostarda, Jesus simboliza o processo de evolução do ser espiritual, cujo livre-arbítrio e a capacidade de discernir sobre as leis divinas presentes em sua consciência vão gradativamente crescendo, até se tornar plenos como uma árvore frondosa e cheia de frutos. Então, se Jesus simboliza o processo, eu simbolizo aquele que vai materializar o processo, realizar o processo. Eu sou aquele que vou agir, torná-lo real, materializar. Porque nós estamos encarnados, gente, é para agir, né? Para materializar um monte de coisa. Senão a gente ficava no plano espiritual estudando o tempo todo e estava tudo certo. Se a nossa encarnação dependesse apenas de pensar e estudar, a gente não precisava reencarnar. Para pensar. Tá todo mundo no plano espiritual, estudando, decorando a apostila, ué. Não é isso, né? É um pensar, é um agir, é um transmutar, é um refazer padrões, pensamentos, hábitos, sentimentos, né? É uma reeducação profunda. Mais do que a gente aprender de novo a falar, a andar, a respirar, é mais do que isso o objetivo da encarnação. Então, cabe a nós tomar o conhecimento dessa verdade, né? Se o grão de mostarda simboliza essa consciência do ser espiritual, essa verdade maior, esse ensinamento maior, que é simbolizado pela verdade com V maiúsculo, né, no Livro dos Espíritos, para que essa verdade nos liberte, né? Isso também é uma fala de Jesus. Realizando esse bem dentro de nós, no limite das nossas forças. Por isso que o julgo é leve, gente. Porque é dentro do limite das nossas forças. A gente não está sendo exigido ser Jesus agora. Não é isso. É fazer o bem no limite das nossas forças. É pensar e sintonizar com o bem dentro do limite das nossas forças. E esse limite é que nem horizonte, né? Quando você chega, você fala, nossa, caramba, cheguei aqui, nossa, mas tem tanto mais que eu posso caminhar, né? Aí você chega em mais um ponto, caminha mais um pouquinho, nossa, mas ainda tem bastante coisa para fazer, que legal, né? Porque ele vai se ampliando, conforme a gente vai exercitando, né? Esse pensar no bem, agir no bem, fazer o bem, se conectar com o amor, com o fluxo da vida, isso vai se ampliando e crescendo dentro de nós. Novamente, tudo que a gente dá foco amplia dentro de nós. Então, a partir desse bem realizado interiormente, podemos abrigar outros seres à sombra de nossos ramos, como Jesus ensina, que é esse nosso papel de co-criadores do universo. Né? Deus está fazendo o meu melhor dentro das minhas capacidades, mas está me esforçando para isso. Então, últimas reflexões para a gente encerrar aqui. A mente é um espelho da vida em toda parte. O reflexo esboça a emotividade. A emotividade plasma a ideia. Vamos lá, não incorpore. A ideia determina a atitude e a palavra que comandam as ações. Olha o fluxo. Assinalamos todos nós os reflexos uns dos outros, dentro da nossa relativa capacidade de assimilação. Ninguém permanece fora do movimento de permuta incessante. A gente está sempre trocando. Respiramos no mundo das imagens que projetamos e recebemos. Refletem-se as criaturas reciprocamente na criação que reflete os objetivos do Criador. O que isso significa, gente?
que se eu estou num planeta de provas e expiações, quer dizer que eu estou contribuindo para a atmosfera desse planeta. Dito isso, qual é então o objetivo dessa encarnação? A gente entender que a Terra é bendita escola de crescimento para Deus, hospital para a recuperação da saúde total e oficina de luz para a plenitude. Então, esse planeta de provas e expiações, que é formado, que está nesta categoria por causa dos espíritos que o habitam e que criam toda essa atmosfera, ainda é, ao mesmo tempo, hospital para a recuperação da saúde total, oficina de luz para a plenitude e escola de crescimento. E qual é o nosso papel? Qual o objetivo da nossa encarnação aqui na Escola da Terra? Disciplinar e edificar o nosso pensamento através da fixação da mente em ideias superiores da vida, do amor, da arte elevada, do bem, da imortalidade, e isso constitui o objetivo moral da reencarnação, de modo que a plenitude e a felicidade sejam a conquista a ser lograda, a ser alcançada por todos nós. Porque Deus nos ama, gente. A gente não veio para essa encarnação para sofrer, não. Ao contrário do que muitos acreditam. A gente não veio para sofrer, a gente não veio para ter dor, a gente veio para crescer, recuperar a nossa saúde, para fazer essa luz ser plena dentro de nós. Então, o último recado aqui da mentora, para a gente pensar. Tenha cuidado com os teus pensamentos hoje. Não é amanhã, não é quando eu me aposentar, quando eu terminar a pós, quando eu trocar de emprego, depois que isso ou aquilo acontecer. Depois das eleições, depois que esse período mais difícil passar, é cuidar dos meus pensamentos hoje, orientando-os para que alcances a felicidade legítima. Então, é nosso dever orientar os nossos pensamentos, agirmos como co-criadores do universo e construir essa paisagem mental, ter consciência da nossa postura mental nos nossos locais de estudo, nos nossos locais de trabalho, no nosso lar, em todos os lugares que nós frequentamos, em todos os momentos. Que possamos estar cada vez mais conscientes do papel dos nossos pensamentos e das imagens mentais que estamos criando, que possamos estar excepcionalmente, extremamente vigilantes nesses próximos dias, que a gente não compacte com discursos de ódio, né? Que a gente não compacte com aquilo que não nos nutre, que a gente respeite a opinião dos outros, que a gente respeite o espaço deles de se posicionarem, de falarem, de agirem, mas que a gente só compactue com aquilo que nos nutre, com aquilo que nos cabe, e que, se a gente puder, que a gente possa contribuir para uma boa atmosfera, que a gente possa contribuir para que, pelo menos ao nosso redor, né, dentro do nosso campo mental, que reine o bem e a paz ali. Se só aquilo que a gente conseguir fazer está ótimo. Está ótimo, porque aí a gente não compactou com o resto que está ao nosso redor e não continua divulgando aquilo que não vai nos acrescentar em nada e não vai ajudar as pessoas também. Então, gente, trouxe basicamente Joana, né? Trouxe a Lírio Cerqueira ali, um pedacinho, mas foi basicamente autodescobrimento e luz nas trevas. Convido vocês a lerem, a estudarem sobre o tema, trouxe livro dos espíritos também, né? Algumas perguntas. Então, eu gosto de colocar as minhas referências para deixar vocês poderem refletirem, procurarem essas referências, aprimorarem, fazerem esses monólogos mentais, e o que eu entendi, o que eu gostei, o que fez sentido, o que não fez. Isso é importante fazer parte das reflexões da noite de hoje, quando vocês forem sintonizar, fazer a prece antes de vocês dormirem, né? Que vocês tenham boas reflexões ao longo de hoje, dessa semana. E agradecer a oportunidade aqui de conversarmos um pouquinho sobre a doutrina espírita. Muito obrigada. Vou passar aqui de volta para a nossa dirigente. Obrigada, então, Priscila, pelas reflexões. É isso, né, gente?
Eu estava pensando aqui, ela estava falando, eu estava pensando, né, como nós damos e recebemos o tempo todo, aí vem aquele pensamento, às vezes, mais estapafúrdio, gente, que a gente pensa: "Nossa, de onde saiu isso?", né. Ele veio do jeito que ele veio, pode ir, passo, vai, vai. Quando a gente acolhe, né, nossa, mas que isso, né? E começa a acolher e pensar ali, e de alguma forma sentir algum tipo de prazer naquilo, era de alguém, mas passou a ser nosso, né? A gente acolheu, entra aqui na minha casa mental, entra e pode sentar, senta na cadeira. Uma vez eu vi Até uma... porque sempre tem um ganho secundário na dor, no sofrimento, né? Da gente destrinchar aquele negócio. Tem sempre um ganho secundário. A gente está sempre na zona de conforto ali. Isso, então vem o pensamento. Aí a gente não tem nada a ver conosco, do jeito que entrou, a gente abre a porta dos fundos e pode sair. Não oferece cadeira, não oferece um café, não diz para sentar no sofá, não, gente. Entrou, a gente abre a porta dos fundos, pode passar direto. Aqueles que a gente gosta, que a gente quer acolher, a gente pede, senta aqui, toma um café, vamos conversar. Aí sim, é outra coisa, né? Os que não quer, oferece a porta dos fundos. A porta, como é que é? A porta dos fundos é serventia da casa? Pode passar. Entrou, mas pode sair. Não Os que oferece não café, não. quer, os que não precisa mais, os que não fazem mais sentido Isso, naquele isso, momento, né? Mais do que não querer. isso. Pode ir, eu passo, vá com Deus, mas pode ir. Não quero mais dar para a minha vida, não. Queridos, olha, a Priscila falou do luz nas trevas, né? Quem acha assim, Joana é difícil, não consigo, Joana. Tenta. Lógico que consegue. Lê, reflete, lê a primeira vez, lê a segunda, reflete na terceira, né? E vocês vão ver quanto conteúdo muito bom, né, da nossa irmã Joana de Ângelo. Ela comentou também parábolas terapêuticas do Alírio Cerqueira, muito bom, né? Ele fala uma abordagem psicológica transpessoal das parábolas e outros ensinamentos de Jesus. É um conteúdo muito bom também. Queridos irmãos, queridas irmãs, vamos assim dando continuidade ao nosso encontro, porque a nossa hora, né, caminha célere. E agora nós vamos já abastecidos, já com vários conteúdos para nós refletirmos e pensarmos ao longo dessa semana, ao longo das nossas vidas. Nesse momento, meus irmãos e minhas irmãs, convidamos a todos para o passe à distância, que é o momento da irradiação. Vamos então elevar os nossos pensamentos a Deus e vamos orar, meus irmãos e minhas irmãs. Graças a Deus. Pai amoroso e bom, muito agradecemos por tudo que recebemos, Senhor, pelas reflexões, pelas, pelos ensinamentos, quanto conteúdo tão útil, tão necessário, Senhor, para a nossa evolução. Nesse momento, Senhor, nos lembramos daqueles que convivem conosco mais de pertinho em nosso lar, junto à nossa família, e pedimos, Senhor, que os trabalhadores espirituais desse momento possam visitar os nossos lares, retirando todos os fluidos negativos que possamos ter alimentado, estamos nutrindo, Senhor, distraídos das finalidades superiores da vida. Que esses pensamentos, formas de pensamentos negativos, fluidos negativos, possam ser transformados, levados de nossos ambientes, a fim de que aqui, nos nossos ambientes, nos nossos lares, junto aos nossos familiares, reine vibrações de paz, vibrações de luz, de entendimento, de compreensão e de amor. Abençoe igualmente, Senhor, os lares dos nossos entes queridos que não convivem mais, que não moram conosco, os lares dos nossos amigos, nossos parentes, nossos entes queridos que vivem em outras localidades, nossos amores. Ó Senhor, estende o seu amoroso abraço aos nossos irmãos que vivem pelas ruas, que estão internados, que estão presos. Ó Senhor, envolve cada ser humano nas nossas cidades, no nosso estado, no nosso grande país.
estendendo para os países vizinhos, Senhor, englobando a terra inteira, que cada coração encarnado na terra nesse instante receba aquele influxo de vibrações, de fluidos salutares para o corpo e para a alma, para as emoções, para os pensamentos. Ó Senhor, que se sintam acolhidos, abraçados, amparados e reenergizados, sintonizados com seus mentores espirituais e com seu planejamento encarnatório para essa existência. Obrigado, Senhor, por tanto amparo, por tanto amor e tanta caridade. Graças a Deus, a Jesus e a Francisco de Paula. Agora, meus irmãos, nós vamos pedir à nossa irmã Denise que possa fazer em nosso nome e acompanhado pelos nossos pensamentos e sentimentos, a prece para os nossos irmãos que já se encontram desencarnados. Pai de infinita misericórdia, Jesus, irmão amado, mestre querido, guias e mentores espirituais, ó Senhor, neste momento, unindo nossos pensamentos, nossas melhores vibrações e sentimentos em prol dos nossos irmãos em Deus que estão retornando para casa, para aqueles irmãos que estão desencarnando neste momento e que não tem quem faça uma prece junto a eles. Pedimos por aqueles irmãos que estão aturdidos, estão perdidos, sem sequer saber, perceber que não estão mais no corpo de carne. Pelos nossos parentes, amigos, amores, enfim, Pai, envolva, que eles possam se sentir amados, queridos, compreendidos, entendidos, respeitados, que eles possam se permitir a receber essa caridade benfazeja que está sendo derramada sobre todos os irmãos que estão, neste momento, necessitando tanto, mas tanto, de uma prece, de um carinho, enfim, Pai, que o seu amor possa cobri-los a todos eles, indistintamente, para que eles se sintam aliviados em suas dores morais e espirituais. Graças a Deus, a Jesus e a Francisco de Paula. Obrigada, minha irmã. E agora, meus irmãos, vamos então nos encaminhando para o encerramento do nosso encontro de hoje, que é o nosso último encontro virtual. A partir de semana que vem estaremos presencialmente na nossa casa e que, se Deus quiser, se pudermos contar com a colaboração dos voluntários da nossa casa, será feita a transmissão da reunião que acontecerá ao vivo a partir do dia 5 de outubro, às quartas-feiras, 20 horas. Vamos assim nos encaminhando para o encerramento do nosso encontro. Então, vamos pedir que a nossa irmã Lúcia faça por nós a prece de encerramento e depois pedimos sempre que aguardem um pouquinho para que eu possa fazer a leitura do boletim da nossa casa, que eu já vou deixar preparadinho aqui. Lúcia? Graças a Deus, graças a Jesus e graças a Francisco de Paula. Pai amado, bondoso e justo, Jesus, nosso mestre, nós aqui agradecemos toda a gratidão por ter recebido essas bênçãos, essa oportunidade de estudo que nós recebemos para refletirmos bastante, para nos melhorarmos. A reforma íntima tão importante e tão difícil, mas precisamos ter muita fé
força, esperança que vamos mudar cada dia um pouquinho, não tem problema, mas não podemos deixar de estudar, de ter fé na verdadeira vida, nos nossos dias tão conturbados às vezes, que nós tenhamos muita fé. E agradecemos muito ao estudo maravilhoso da nossa irmã. Graças a Deus, graças a Jesus e graças a Francisco de Paula. Obrigada, minha irmã. Assim, Senhor, em seu nome, Pai de infinito amor e misericórdia, de Jesus, Mestre amado, e do nosso patrono espiritual Francisco de Paula, damos como encerrada a reunião da noite de hoje. Agora, meus irmãos, pedimos apenas um minutinho, depois podemos nos despedir. Vamos ao boletim virtual de setembro. A congregação precisa de sua ajuda. Estamos enfrentando tempos desafiadores com muitas famílias em situação financeira difícil. Assim como muitas casas espíritas, a congregação está passando por dificuldades financeiras e precisa de sua ajuda para continuar dando assistência aos vovozinhos do Lar de Francisco e aos nossos assistidos. Contribua de qualquer forma, quer seja com alimentos não perecíveis, quer seja com sua doação financeira. 3 sessões públicas retornarão ao formato presencial em outubro. A de terça-feira, às 17 horas, retorna no dia 4 de outubro. A nossa, quarta-feira, às 20 horas, retorna no dia 5, como eu havia falado. E a de sexta-feira, às 20 horas, retorna no dia 7. Então, primeira semana de outubro, né, nós temos 3 reuniões retornando. Em havendo voluntários, reuniões serão transmitidas ao vivo pelos canais do YouTube e pelo Facebook da congregação. O grupo de evangelização Eurípides Barçanufo, o grupo de evangelização espírita Eurípides Barçanufo retornou às atividades presenciais. A escolinha funciona no mesmo horário da sessão pública de domingo, de 15h30 às 17 horas, e atende crianças entre 4 e 11 anos. A Mocidade Espírita Francisco de Paula está com as suas atividades presenciais aos sábados, às 17 horas, onde tem juventude, tem Jesus. O passe infantil irá retornar no dia 18 de setembro, então já retornou, né? Pela data hoje, dia 28, no horário da sessão dominical, 15h30 horas, aos domingos, lógico, né? Junto com a evangelização infantil. Nos outros dias, o passe é realizado durante as sessões públicas, para as crianças que forem. A Biblioteca Livraria reabriu este mês de setembro em horários restritos por enquanto. Terças-feiras, de 8h30 às 20 horas. Quarta, de 8 às 10 e de 16 às 20. Quinta, de 14 às 17h30. Nós precisamos de voluntários para ampliar esse horário de atendimento da Biblioteca e Livraria. Preces e vidências. A congregação já reiniciou a marcação de preces e vidências. A prioridade será daqueles que já haviam marcado preces e vidências em datas a partir do dia 13 de março de 2020, quando a casa fechou em razão da pandemia. Procure a recepção para remarcar e obter mais informações. Também os médios poderão remarcar as preces. Uma outra forma de ajudar é tornando-se sócio da congregação, contribuindo com qualquer valor para a manutenção das nossas atividades, principalmente o Lar de Francisco. Para isso, procure a tesouraria da casa. Médios voluntários venham a fazer parte de atendimento, venham a fazer parte da equipe de atendimento ao médio enfermo, que é um trabalho da nossa casa. Os interessados devem entrar em contato com o Mário no telefone 98899-9931, em Enxoval de Bebês. O cadastramento da gestante poderá ser feito todas as terças, de 14 às 17 horas. Os documentos necessários para as gestantes carentes que querem, né, se cadastrar para receber o enxoval de bebês da nossa casa é RG e cartão do SUS. Agradecemos a doação de sabonete infantil, fraldas de pano, calças de pezinho, conjunto de pagão, macacão curto, macacão comprido, entregas na nossa casa. Cestas básicas. Para compor nossas cestas básicas, entregue mensalmente às nossas crianças e nossos assistidos, as doações podem ser feitas de 2 maneiras: através de depósito de qualquer valor em uma das contas da casa, enviando o comprovante para 97133-9513, ou, se preferir, diretamente na congregação. Precisamos, no momento, mais de feijão,
arroz, café e leite em pó. E, por último, Lar de Francisco. Nossos idosos necessitam de terapeuta ocupacional, clínico geriatra, ou clínico geral ou geriatra. Agradecemos a doação de gaze, algodão, atadura, pomada Dersane, fraldas geriátricas tamanho G, extra G e XG, luvas de látex tamanho M e G, roupa íntima G e extra G, feminina e masculina, esparadrapo micropore, entregas na congregação ou no próprio lar, Rua Filgueiras Lima, 99, no Riachuelo, de 10 às 16 horas. Queridos e queridas, agradecemos a todos que aqui podem abrir seus microfones, agradecemos a todos que estiveram nos acompanhando durante todo esse tempo da pandemia. Sejam todos, sintam-se todos muito abraçados. Aqueles que estiverem conosco na reunião presencial estão convidados. Aqueles que quiserem colaborar como voluntário estão convidados. E nos encontramos, então, presencialmente na casa, e aqueles que não puderem, se Deus quiser, poderão assistir a essas reuniões pelo YouTube ou Facebook da congregação.